Olá, bom dia. Senadores e deputados se reuniram noite adentro em sessão do Congresso Nacional para votar matérias de interesse do Poder Executivo, mas faltou quórum justamente entre governistas. A sessão entrou pela madrugada, mas os parlamentares não conseguiram analisar os vetos que impediam as votações mais importantes. Dos 7 vetos que estavam na pauta, o Congresso votou e manteve 5. 4 deles impedem reajustes para servidores públicos e o outro barra o aumento da participação de estrangeiros em companhias aéreas brasileiras. 100% da participação do capital estrangeiro é demais. 50 era o ideal, mas se não dá para ser os 50, então vamos ficar com os 20 do veto. Com a pauta ainda trancada, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi adiada mais uma vez. O texto principal da LDO está aprovado desde agosto, mas há 3 destaques pendentes. Outros 9 projetos também aguardam votação. A líder do governo no Congresso reconheceu a falta de quórum e reclamou dos aliados. Quem será capaz de justificar que no restaurante que ele estava ou na cama que ele deitava era mais importante do que estar aqui votando? A oposição, que é minoria, ironizou a articulação do governo. A obstrução mais efetiva e eficiente desta noite foi feita pela base de apoio do governo com a sua ausência e não pela oposição. Também não foram votados projetos que liberam recursos para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O presidente do Congresso decidiu sugerir ao presidente Michel Temer a edição de uma medida provisória. Assim, não será necessário esperar o aval dos parlamentares. Daqui a pouco, às 8 horas, haverá audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para discutir o cancelamento das atividades de preparação do Censo Agropecuário de 2017. O presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, foi convidado para debater o assunto com os senadores. Outra audiência, dessa vez na Comissão de Direitos Humanos, está prevista para as 9 horas. Em parceria com o projeto Pauta Feminina da Procuradoria da Mulher, o tema da audiência será o empoderamento de meninas. O presidente do Senado recebeu, nesta quarta-feira, o relatório de contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. No documento, o Tribunal de Contas da União pede que o Congresso rejeite as contas da ex-presidente da República. O presidente do TCU, Haroldo Cedras, e o relator da matéria, José Múcio, entregaram o parecer a Renan Calheiros. O relatório apontou cerca de 10 irregularidades nas contas de Dilma Rousseff. Entre elas está a omissão de passivos da União junto a bancos públicos. O tribunal também apontou que o governo voltou a usar recursos do Banco do Brasil para pagar despesas do Plano Safra. Olha, basicamente foram quase os mesmos. Primeiro as pedaladas, né, que foram a questão do dinheiro do Tesouro com os bancos oficiais. Essas foram as questões mais, basicamente foram essas e mais algumas coisas. Nós sugerimos a não aprovação das contas de 2015, agora cabe ao Congresso fazer a apreciação final. Tomou posse ontem pelo PSDB do Maranhão, Pinto Itamaraty. Ele é o primeiro suplente do senador Roberto Rocha, que é do PSB. A chamada Pílula do Câncer passou para a segunda fase dos testes em humanos. A nova etapa começa na segunda-feira, dia 10 de outubro. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto do Câncer de São Paulo. A TV Senado vai exibir a partir de hoje uma série de matérias sobre a fosfoetanolamina sintética. O assunto chegou ao Congresso há um ano. Em poucos meses, quem sabe até nas próximas águas de março, vamos saber se a fosfoetanolamina sintética é realmente eficaz no tratamento contra o câncer. É quando devem sair os resultados da segunda fase dos testes em humanos, que começaram a ser feitos no fim de julho. O hospital responsável é o ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo. O estudo é uma iniciativa do governo do estado. Na primeira fase, 10 voluntários com câncer tomaram a pílula durante 2 meses.
Como foi verificado que a fósforo é segura, a pesquisa segue para a próxima etapa, que vai envolver 210 pacientes, 21 em cada grupo. São 10 grupos com os tipos mais comuns da doença. O grupo que demonstrar alguma resposta ao tratamento vai para a fase 3. Nessa fase, esses grupos serão expandidos progressivamente, podendo chegar a até 100 pessoas em cada um. No final, o estudo completo pode envolver até 1.000 pacientes. Compara o tamanho do tumor inicial com o tamanho do tumor ao longo do tempo. Se ele diminuir de tamanho, ótimo, está funcionando. Se ele ficar sem modificação, também a gente considera doença estável. Mas se ele tiver um aumento do tamanho do tumor ou aparecimento de novas lesões, aí a gente pode saber que houve uma progressão da doença. Então a droga não está sendo efetiva, a gente precisa retirar o paciente do estudo. Uma coisa que pouca gente sabe é que há uma regra na Anvisa que permite que um medicamento seja registrado antes mesmo de completadas todas as fases de testes em humanos. Se há um medicamento que demonstrado na fase 1 e na fase 2 que são seguros e começa a fase 3 e essa fase 3 tem resultados promissores, a Anvisa permite o registro do medicamento nessa fase, sem precisar completar a fase 3, exatamente porque nós estamos tratando de garantir o acesso das pessoas. No caso da fosfetanolamina, se proporia ser uma inovação radical, comercializada, registrada no Brasil e fabricada no Brasil, teria total prioridade para avaliação na Anvisa. Um produto que recebe a priorização, ele é analisado 75 dias após a sua submissão na agência. Milhares de pessoas que entraram com liminares na justiça para terem acesso a fósforo esperam com ansiedade o resultado dos estudos. Se ela não curar, pelo menos ela vai me manter viva, assim espero, como os remédios de pressão alta mantêm vivos. Nós temos um robusto arcabouço probatório que indica simplesmente o que é uma melhora da qualidade de vida de mais de 15.000 pacientes. As evidências são enormes, até as pedras já afirmam os fins terapêuticos dessa substância. Além do estudo em São Paulo, uma outra frente de pesquisa foi organizada pelos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia ainda em 2015. 4 laboratórios vinculados a centros de pesquisa públicos estão envolvidos no processo. Ao contrário do estudo paulista, que já começou testando humanos, esse decidiu recomeçar tudo e refazer os testes de laboratório em células e em animais antes de seguir para os estudos com pessoas. Um relatório divulgado em agosto pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará atestou a eficácia da substância em camundongos. A pesquisa comparou a fósforo com um medicamento já usado contra o câncer. Os dois conseguiram reduzir o tamanho do tumor, o remédio em 93% e a fósforo em 64%. De acordo com o pesquisador que coordenou o estudo, embora o efeito da fosfetanolamina tenha sido menor, o resultado é considerado promissor. Se nós levarmos em consideração que os efeitos colaterais do uso da fosfetanolamina, com a dose que foi utilizada no tratamento desses animais, foi praticamente inexistente, então a substância passa a ser uma substância promissora. Precisa ser estudado, é isso. Tem uma atividade alguma? Tem. Acho que não é o primeiro dado que a gente vê isso. Mas isso é diferente, completamente diferente de estar validado e de poder ir para a prática diária no outro dia. Você acompanha outras informações na nossa página na internet ou aqui na nossa programação nos boletins do Senado agora. Uma boa quinta-feira para você.